Iniciando agora nossa aula de ética, os assuntos são os maiores problemas globais e nós vamos finalizar com o assunto sobre as ONGs. Então, vamos falar um pouquinho dos maiores problemas globais. De acordo com o que a gente estudou em ética, para vocês, quais são os principais problemas do nosso meio? Quais são os problemas? A poluição, Poluição, o desperdício da água. Desperdício da água. Muito bem, vamos lá. Tem mais. Outros problemas que são de... qual página? Eu estou na A 132. caça, tia. Oi? A caça. A caça, não é? A pesca. É ética, tia. É. Então, muito bem, falaram direitinho alguns problemas que nós estudamos. E hoje a gente vai finalizar falando desses problemas, que são problemas que são graves. E a gente estuda, e vocês estudam ele em ética, para que a gente possa começar a refletir sobre cada um deles e entender que se a gente parar de fazer o que é errado, né, com relação ao meio ambiente, com relação ao próximo, o nosso mundo será melhor. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é estar sempre lutando para que nós vivamos em um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, de respeito, que aceitemos sempre os outros da maneira que eles são e que cuidemos também do nosso ambiente, que tenhamos uma consciência planetária, onde a gente tem que levar em consideração que se a gente faz coisas erradas com o ambiente, se a gente polui, por exemplo, os primeiros prejudicados serão nós mesmos. Então, na página 132, a gente tem um textinho, nós vamos fazer a leitura e depois a gente segue com o restante das atividades. Temos sempre discutido sobre alguns problemas que afetam todos nós em nível mundial. Todos eles com muitas implicações no nosso cotidiano e com graves riscos para o futuro. Mas, de modo geral, são sempre problemas ligados à falta de políticas sociais eficazes, à falta de conversação do meio ambiente e à falta de uma consciência cidadã que nos leve a encarar o outro como semelhante e que necessita de nossa corresponsabilidade para cuidar da nossa casa comum, que é o ambiente, né? A falta de políticas sociais leva ao desemprego, a falta de estrutura que leva ao aparecimento e ao crescimento do número de doenças, a pobreza, a fome e a desorganização por causa de conflitos ao redor do planeta, a ganância de alguns e a falta de consciência ambiental de outros, leva à degradação dos ecossistemas e biomas, ao esgotamento dos recursos naturais não renováveis. A falta de cuidados com o planeta agrava o efeito estufa e o aquecimento global, as mudanças climáticas drásticas, a transformação brusca de ambientes que leva à extinção de espécies animais e vegetais. Além de comprometer a vida na Terra, chegamos a pensar, às vezes, que não há solução. Mas há. A solução é conscientização da população, a começar por cada um de nós, cuidar melhor do planeta, buscando saídas ecológicas para nossas necessidades de consumo, trabalhar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, com melhores condições de vida para todos, é uma questão de cidadania em nível planetário. Então, aqui a gente teve um texto falando de modo geral desses problemas, dos problemas que afetam a todos. Então, o que a gente tem que fazer é como o texto próprio afirmou, devemos cada um procurar fazer sua parte. Se todo mundo agir com responsabilidade, sabendo que a nossa parte sendo feita, nós estamos colaborando, o mundo com certeza em algum tempo estará melhor para se viver. Porque se a gente viver cometendo os mesmos erros, poluindo, se as pessoas continuarem praticando a pesca, a caça ilegal, se a gente continua
fazendo coisas que agridem o meio ambiente, vai chegar a um ponto que vai ficar incontrolável. A situação já está incontrolável, porque a gente vê rios inundados, rios cheios de lixo, Você tá muito atrasado. a poluição de água, a pobreza, tudo isso envolve a todo mundo. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Tem que crescer, vocês têm que crescer com o pensamento de que o ambiente é a nossa segunda casa. Tem que crescer com a ética por trás de vocês. O que é a ética? É a gente fazer as coisas que são corretas, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, se a gente faz isso, se a gente age dessa forma, nós estamos agindo com justiça. E o que a gente tem que fazer o tempo inteiro é agir com justiça. Não fazer nada que venha prejudicar ninguém. Não se A justiça aproveitar, não se aproveitar de situações para fazer coisas erradas. Não se aproveitar de momentos para ficar maltratando os outros, xingando, colocando as pessoas para baixo. A gente tem que cada vez mais estar lutando para que o nosso ambiente seja um ambiente de paz e de igualdade. Tem que ver os outros como nossos irmãos, tem que se colocar no lugar do outro, tem que entender as dificuldades que os outros passam, que não são fáceis. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro, porque para que a gente tenha um ambiente, para que a gente viva num mundo melhor. E aí, Tia, agora, diga. e eu vi um vídeo, antes de ontem, eu tava no TikTok, aí eu vi um vídeo que tinha um cachorrinho, que ele tava andando de carro, tia, não sei como. Ele tava dirigindo, aí ele pegou, aí o pneu dele caiu no buraco, sabe? Aí ficou preso. Aí o homem pegou e ajudou. Aí o homem botou a bolsa no chão pra tirar o carro. Aí o homem foi embora quando tirou o carro. Aí o cachorro viu que o homem esqueceu a bolsa no chão. Aí veio um ladrão e roubou na bolsa. Aí o cachorro lembrou da bolsa. Quando olhou para trás, o ladrão estava quase pegando a bolsa. Aí o cachorro começou a latir para morder, sabe, o bandido. Aí o homem lembrou da bolsa que tinha esquecido. Aí ele voltou. Quando ele voltou, o cachorro se escondeu. No caso, o cachorro fez o bem. Não. O cachorro protegeu a bolsa para ninguém roubar. E ele não mostrou que protegeu a bolsa. Tia, que página? Página 133 de ética. Aí agora, Tia, eu cheguei muito eu vou tarde. fazer a explicação dessas atividades. Vocês vão responder em outro momento, porque são pessoais, são de pesquisa, então vocês vão responder em outro momento e a gente já vai prosseguir falando das ONGs. Então, na primeira questão da 133, vocês têm o seguinte: quais problemas você pensa que são os maiores desafios da humanidade atualmente? Então, qual é o problema que você acha que é muito difícil de se resolver? Aí você vai colocar aí sua opinião. Segundo, o que ocasiona a degradação dos recursos naturais do planeta? O que é que faz com que os recursos naturais eles vão acabando, vão diminuindo? Quais seriam as soluções para esses problemas? Então, aí vocês vão dar a opinião de vocês e colocar as soluções. Quarto, a partir do texto, correlaciona as consequências dos problemas principais citados. Então, falta de políticas sociais. Quais são as consequências dessas faltas de políticas sociais? O que é que leva? Qual é o problema causado por essa falta de política? Quem sabe um? Leva ao desemprego. Muito bem, a gente tem aí no segundo parágrafo, né, no livro, no assunto, vocês podem ir lá, ler e responder. A ganância e a falta de consciência ambiental, o que é que faz isso? Ou qual é a consequência desse problema? Degradação dos ecossistemas e Isso mesmo. Leva à degradação dos ecossistemas e biomas. Então, tudo isso está lá no livro, viu?
A falta de cuidados com o planeta. Também nós temos aí quais serão as consequências, é só vocês procurarem responder. No quinto, por que as soluções dependem do exercício da cidadania em nível planetário? Leiam para que vocês possam responder, viu? Por que as soluções dependem do exercício da cidadania em nível planetário? E aí, nós temos aí, no último parágrafo, uma situação que fala sobre essa questão, vocês podem fazer a leitura para encontrar. Sexto, vimos que há problemas principais que têm suas consequências para a população do planeta. De acordo com sua consciência crítica, aponte 3 soluções para cada consequência citada abaixo. Então, vocês vão dar soluções para esses problemas. Desemprego e pobreza. Quais seriam as soluções? Em cada um deles, existem 3 Entrevista de soluções. emprego. Isso. E as pessoas que moram na rua, elas podem ter uma casa, né? Uhum, muito bem. Aí vocês vão escrever, eu estou só explicando. Escassez de água, quais seriam a solução para a falta de água? Qual seria tia, a que solução página? para a extinção de espécies de animais e vegetais? Quais seriam as Pra você poder soluções para as mudanças climáticas? Eu não estou entendendo o que ela está falando. Essa foi a nossa página 134, e vocês vão dar as soluções para estes problemas. Agora, na página 135, a gente tem: pinte as principais consequências do aquecimento global. A gente sabe que o aquecimento global é um fenômeno que é levado, é um fenômeno que acontece por conta da poluição, né? A poluição vai gerando o superaquecimento do planeta, e aí vem as mudanças drásticas de temperatura. Então, o que é que acontece quais são as consequências desse problema? Então, aumento da temperatura dos oceanos, né? Animais sem ameaça de extinção. Não. Ondas de calor inéditas. Sim. Secas intermináveis. Também. Sim. Clima favorável. Não. Não. Clima favorável é o clima bom. Derretimento das geleiras. Sim. Sim. Florestas muito verdes. Não. Furacões avassaladores. Sim. Sim. Enchentes devastadoras. Sim. Então, essas são as graves consequências do aquecimento global. Tia. E aumentação da temperatura dos oceanos também. Uhum. Oitavo, observe a charge e escreva ao lado um comentário sobre ela. Vocês vão observar essa charge, esse desenho, e escrever um comentário. Vocês estão vendo a imagem forte, né? Vocês vão fazer um comentário relacionado a ela. Nono, quais os perigos que o aquecimento global pode trazer para nós? Vocês podem pesquisar essa questão para responder. Nós temos aí a página 136. Eu não vou fazer a leitura dela, porque é uma página que são de respostas fáceis. Então, eu deixo com vocês a 136, a 137 e a 139. Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho das ONGs. As ONGs, elas são organizações não governamentais. São instituições formadas por grupos de pessoas que se organizam em defesa de um determinado objetivo que consideram importante para a manutenção da sociedade. Isto é, pessoas que se associam sem fins lucrativos e sem ligação com nenhum órgão governamental para defender causas que significam muito para a prevenção e a defesa da cidadania. Essas instituições se mantêm com doações, inclusive de órgãos governamentais, mesmo que sejam associados de pessoas comuns sem ligação com o governo. Elas formam e informam a sociedade sobre os seus direitos e trabalham para minimizar a falta de políticas sociais que afetam a dignidade das pessoas e
e de todos os âmbitos ligados ao referencial de uma vida cidadã. Então, essas ONGs, elas trabalham, como o próprio texto já disse, em prol, em defesa da cidadania. Ou seja, elas lutam para que os direitos eles sejam mantidos, eles sejam preservados, para que todas as pessoas tenham e possam utilizar esses direitos. Então, esse é o objetivo das ONGs. As pessoas, elas se juntam para fazem essa ação em prol de para ajudar outras pessoas em alguma necessidade, né? Alguma situação que elas acham importante. Então, aqui no livro, a gente tem a ONU, que é uma das maiores ONGs, é uma ONG internacional, né? A gente sabe que o significado da ONU é Organização das Nações Unidas, então países eles se ligaram, se uniram e para defender alguns direitos das pessoas. Tá, a gente está na 141 de ética, ó. A Carta das Nações Unidas define como objetivos principais da ONU. Então, quais são os objetivos dessa ONG? Defender os direitos fundamentais do ser humano, garantir a paz mundial, colocando contra qualquer tipo de conflito armado, buscar mecanismos que promovam o progresso social das nações e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Então, esses são os objetivos da ONG. Então, aí na nossa 142, vocês têm o que são ONGs? A ONU foi criada depois da Segunda Guerra, não foi? Organizações não governamentais. Aí, no caso, vocês têm que fazer a explicação. O que são ONGs? Vocês vão lá no assunto, procuram e escrevem aí detalhadamente. Então, são instituições formadas por grupos de pessoas, entenderam? Se escreve. Não precisa responder agora, essa atividade a gente deixa para vocês responderem depois, quando tiverem um tempo depois das aulas, porque elas são pessoais e de pesquisa. Segundo, quais causas você considera importantes para serem trabalhadas pelas ONGs? E aí, se vocês fossem montar uma ONG, qual era o objetivo dela? Qual era, o que vocês queriam fazer nessa ONG? Então, a gente viu que as ONGs elas são criadas por pessoas que se unem com o objetivo de ajudar as pessoas de alguma forma. E aí? E se a gente fosse criar uma ONG, qual seria o objetivo? Ajudar a quem? Ajudar pessoas desempregadas ou moradores de rua, por exemplo, não é? Então, as ONGs, elas não têm nenhum vínculo com o governo, não recebem nada do governo, elas funcionam de doações, elas funcionam com doações. A gente tem quem já ouviu a AFAI, ou falar sobre a AFAI aqui? A AFAI é uma ONG que ela ajuda as pessoas que têm alguns problemas de saúde. Nós temos aí na terceira questão, com a ajuda do educador ou de um adulto, pesquise algumas ONGs que atuam no Brasil e a causa que elas defendem e liste nos quadros abaixo. Vocês vão pesquisar algumas ONGs, procurar algumas ONGs e dizer o que é que elas fazem, o que é que elas defendem, qual é o objetivo delas. Um momento, viu? Vamos para a quinta questão. Aqui o X nos caracteriza uma ONG. Primeiro, ela foi criada pelo governo? Não. Ela é uma entidade sem fins lucrativos? Sim. Ela tem um objetivo negativo dentro da sociedade? Ela não quer saber da sociedade? Não. Fundada pelos valores da democracia, igualdade, liberdade e diversidade? Sim.
ela define sua vocação política? Sim. Sim. Não. 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 Aí nós temos aí, sexta questão, sobre a ONU, responde. Então, a ONU, a gente tem falando sobre a ONU, aqui, ó, na página 141. Vocês vão pesquisar nesse texto para responder. Quando ela foi criada, por quantos países ela é formada, quais são suas línguas oficiais, quais são os países que mais contribuem financeiramente com ela. E no sétimo, a gente tem qual é o objetivo principal da ONU. E, para finalizar, qual a importância da ONU para a sociedade atual. Essas questões, elas são para vocês responderem depois. Não dá tempo a gente responder todas agora, não dá tempo de fazer coletivo, não tem condições de se fazer coletivo, porque elas são pessoais. Vocês vão responder de acordo com o que vocês pensam. Aí agora eu vou finalizar aqui a nossa aula com o último texto do livro de ética. Nós vamos finalizar agora o livro de ética. O diamante. Prestem atenção no texto, por gentileza. O diamante. Um hindu chegou aos arredores de certa aldeia e aí sentou-se para dormir debaixo de uma árvore. Chega correndo, então, um habitante daquela aldeia e diz, quase sem fôlego, aquela pedra, eu quero aquela pedra. Mas que pedra? Pergunta-lhe o hindu. Ontem à noite eu vi meu senhor Shiva e num sonho ele me disse que eu viesse aos arredores da cidade, ao pôr do sol, aí devia estar um hindu que me daria uma pedra muito grande e preciosa, que me faria rico para sempre. Então o hindu mexeu na sua mochila e tirou a pedra e foi dizendo, provavelmente é desta que ele lhe falou. Encontrei-a numa trilha da floresta, alguns dias atrás. Podes levá-la. E assim falando, ofereceu-lhe a pedra. O homem olhou maravilhado para a pedra. Era um diamante, e talvez o maior jamais visto no mundo. Pegou, pois, o diamante e foi embora. Mas quando veio a noite, ele virara de um lado para o outro em sua cama sem conseguir dormir. Então, rompendo o dia, foi ver novamente o hindu e o despertou, dizendo, eu quero que me dê essa riqueza que lhe tornou possível desfazer-se de um diamante tão grande assim, tão facilmente. Então, o que foi que ele quis dizer com esse último parágrafo? Eu quero que me dê essa riqueza que lhe tornou possível desfazer-se de um diamante tão grande assim, tão facilmente. E aí, de qual riqueza ele está falando? Da solidariedade. Não. Também, da solidariedade. O que foi que aconteceu? Ele deixou ele simplesmente, o moço chegou lá pedindo a pedra, dizendo que ele iria ficar rico para sempre com aquela pedra, porque era muito valiosa, e simplesmente ele tirou da mochila e entregou com a maior facilidade. E aí, ele ficou com a consciência pesada, né? O rapaz que pegou a pedra ficou com a consciência pesada, por quê? Porque a pedra não era dele. E ele entregou a pedra na maior facilidade, sem se preocupar com o que iria ganhar ou não. Então, a riqueza que ele fala não é do valor que ele ia ganhar, era da riqueza que estava dentro do coração do hindu, não é? Ele simplesmente desapegou-se daquela pedra tão preciosa que valia tanto e entregou aquele rapaz que estava aflito querendo encontrar ela de todo jeito. E aí, o que vocês fariam nessa situação? Vocês fariam igual ao hindu ou vocês fariam igual ao outro rapaz? E aí? Igual outro rapaz, tia. A outro rapaz. Outro rapaz. No caso, vocês queriam a pedra de todo jeito? Eu ia fazer igual o hindu. Não. Não, eu ia fazer igual o hindu.
Na realidade, os dois estão corretos, né? O hindu entregou a pedra na maior facilidade e o outro, depois de repensar o que tinha acontecido, foi lá e devolveu. Então, aí foi um ato de quê? De empatia, de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. E as nossas aulas de ética, elas servem para isso, para que a gente possa aprender a se colocar no lugar do outro, a ver a sensibilidade do outro, a ver as dificuldades que o outro passa, até a felicidade do outro. Então, tudo isso faz com que a gente reflita e que cada vez mais a gente queira o bem das pessoas. Esse é o nosso objetivo de estudar essas questões em ética. É se tornar, que vocês se tornem pessoas cada vez mais justas, pessoas cada vez mais honestas, pessoas cada vez mais empáticas, ou seja, que olhe o outro, que veja o outro, veja o que o outro está sentindo, veja o que o outro precisa, se colocar no lugar do outro. Então, isso é o que nós trabalhamos em ética. E semana que vem eu vou passar um trabalho de ética, como eu passei o ano passado para os alunos do 5º ano, que é uma... Eu não vou falar agora não, porque agora vocês estão concluindo ainda de geografia. Semana que vem eu passo para vocês, para que a gente finalize com a disciplina de ética, viu?